Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Nirvana. É, Tudo apresenta bem? tudo certo, tirando esse frio de outono, que para você tudo bem. Falamos com Ana Marcela, de Porto Alegre, terapeuta de Body Talk, cientista social, estudante de enfermagem e acostumada com frio, porque eu não me acostumo com o frio de São Paulo. Olha, eu moro em Porto Alegre, mas eu cheguei aqui com 8 anos, né? Eu sou da Nicarágua, da América Central, então eu não fui muito feita para o frio, mas a gente acostuma. Verdade, Ana, verdade. É um prazer conversar com você sobre Body Talk. Se não me falha a memória, nós somos da mesma turma de Body Talk, não é? O meu primeiro Fundamentos foi em maio, de 2015, esse aí, né? Em São Paulo. Exatamente, somos colegas de primeiro curso de fundamentos da nossa vida e não o último tão cedo Verdade. que íamos. Não, a gente sempre volta para o fundamentos. É sempre bom estar ancorada nos fundamentos do Body Talk. Exatamente. E então esse vídeo é justamente para conhecer sua jornada profissional e pessoal. O que eu venho observando, Ana, deixa eu só avisar antes para as pessoas que a gente talvez tenha um pequeno delay de som, então não estranhem as nossas pausas entre a escuta e a fala. Mas essa série de Body Talkers falando de Body Talk, Ana, a grande sacada é como é que a gente pode compartilhar também nossa jornada profissional, mas acima de tudo nos fazer perceber como pessoas, né? Como esses seres humanos de fato que, muito embora terapeutas e empenhados na nossa jornada profissional, tem uma jornada pessoal que se entrelaça e ressignifica uma a outra, né? Então, como é que foi para você chegar no Fundamentos em maio de 2015? Perceber essa técnica, como você chegou ao Body Talk, como o Body Talk chegou a você e como você vem entrelaçando essa jornada profissional e pessoal. Então, até começando, te parabenizando, assim, né, por essa iniciativa que eu acho muito legal, porque a gente ainda, o Body Talking, apesar de ter cada vez mais profissionais e alguns profissionais já há bastante tempo atuando, né, no Brasil, é de certa forma ainda recente, né? Então, o pessoal, quando eu falo de Body Talk para divulgar, ainda fica, nunca ouvi falar e tal. E acho que esse jeito de apresentar os terapeutas é um jeito muito legal, assim, de trazer várias versões possíveis do Body Talk, que eu acho que essa é uma das coisas que eu acho mais encantadoras, assim, do Body Talk, essa versatilidade, né? Sim. E, assim, para mim, inclusive, ontem eu estava relatando a minha trajetória num outro contexto, na universidade, e fiquei vendo o que eu achei, interpretei como caras assim de, nossa, que loop essa menina deu, né, nessa caminhada. Porque quando eu cheguei no primeiro Fundamentos esse, em maio de 2015, no primeiro que eu fiz, eu tinha acabado, naquele mês, no início do mês, eu tinha defendido a minha dissertação de mestrado num programa de pós-graduação em desenvolvimento rural. O que a princípio, né, a gente pode olhar e dizer, nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu estudei ciências sociais na graduação e trabalhei bastante com movimentos sociais, com grupos de pessoas que, de várias formas, né, buscam melhorar suas qualidades, suas condições de vida, né? E então trabalhei muito a partir de pesquisa, dessa parte mais intelectual e acadêmica, né? E fui fazer o mestrado com isso, com grupos de mulheres na Nicarágua, da onde eu sou originária e tal. E paralelo a isso, tive sempre uma busca pessoal, né? De tratar de entender o lugar das coisas na minha vida, inclusive essa coisa de ser de diferentes lugares, de um outro lugar, né? Morar fora. Acho que tem isso de tentar botar coisas no lugar, né? Na caminhada, assim. Isso foi uma coisa que eu fui fazendo para mim, né? Individualmente, paralelamente à parte acadêmica. E a parte acadêmica, ela é muito rica, né? É incrível, assim, tudo que dá para fazer com o conhecimento, mas por vários motivos, incluindo dificuldades de recursos, é bom dizer, nesse contexto específico no qual a gente está, Sim. pode ser muito adoecedor, né? Trabalhar muito com a mente e ter poucos recursos para conectar, para vincular isso com a prática.
E aí, quando eu fiz o mestrado, eu tive processos de insônia, tive algumas ansiedades que eu tô vendo muito agora, voltando para a universidade, estou vendo meus colegas com muitas ansiedades relacionadas à questão dos estudos e essas incertezas, de novo, né, em relação aos recursos agora e tal. E então, quando eu terminei o mestrado, eu disse: ai, não, eu quero fazer uma coisa que eu possa fazer na prática. E durante o mestrado, eu comecei a receber sessões com a Daniele Pires, que é minha colega querida, que trouxe o Body Talk para Porto Alegre, né? Depois eu descobri que tinha já uma pessoa, a Kimi, que era da primeira leva de Body Talkers anteriores à atuação do Márcio como instrutor, né? Que atuava aqui em Porto Alegre, mas eu descobri só depois e eu nem cheguei a conhecê-la. Ela se mudou e eu não conheci. Então, quem trouxe, assim, nesse novo movimento do Body Talk, né, para cá, para Porto Alegre, foi a Aniele, né? E segue aí, né, monitorando, coordenando os cursos do Márcio, vai ter um agora em junho, inclusive. E, enfim, e aí eu comecei a receber sessões e foi aquela coisa, assim, eu acho que o Body Talk é meio assim para muita gente, né? Do tipo, nossa, consegui acessar as coisas algumas coisas, né, que estão aí muito, que eu não sabia nomear, né? As ansiedades, as insônias, elas têm muito a ver com isso, né? Com ficar tentando nomear e que nem eu estava dizendo antes, botar no lugar coisas que a gente não consegue pegar, né? E porque a gente fica tentando só com a mente também, né? Então, foi intuitivo, assim, do tipo, olha, tá aqui uma outra linguagem que pode me ajudar a acessar esse monte de informação de um outro jeito para além do intelectual e da academia e da produção teórica, né? E realmente, assim, aquele primeiro fundamento foi de tipo uma mudança assim muito grande de perspectiva e também de muita liberdade, assim, né? De como conectar essas informações todas. E eu estou então aí há 4 anos. Às vezes ainda, né, eu estou atendendo, todo esse tempo eu não parei de atender e sempre que possível fazendo mais cursos, né, porque é isso, o Body Talk é um universo de coisas a serem descobertas. Sim. Mas profissionalmente acho que ainda percebo em mim uma expressão dessa dificuldade, às vezes, de conectar corpo e mente, né? Eu tenho muita essa atividade, assim, de pensar, 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 e tanto que por isso agora eu voltei para a universidade já nessa área da saúde daí, né? Na enfermagem, para tentar buscar também, inclusive, se possível, mais adiante, fazer pesquisas sobre Body Talk, conseguir traduzir essa linguagem também para essa linguagem científica que muita gente pede, né? Sente falta desse feedback, assim. Mas toda vez que eu faço uma sessão de Body Talk, assim, eu termino e penso e digo assim, né? E sinto, não tem nem verbo para conjugar, né? Eu olho e digo, nossa, esse negócio é muito legal. É muito bom fazer isso. É isso mesmo, né, Ana? É isso mesmo. E é dessa surpresa que a gente se aproxima e se afasta, porque, de certa forma, por exemplo, essa iniciativa, muito obrigada pelo elogio, pelo agradecimento. Também é uma honra conversar com uma colega de curso, né? De tempo de Body Talk, que tem conversado com pessoas de gerações diferentes, mas é sempre muito fascinante a gente se aproximar desse universo, né? Tocar ele num sopro de possibilidade, que é uma sessão para com o outro. É sempre uma honra atender, né, os nossos pacientes e igualmente nos fazer chegar, né, por essa percepção de como é que o Body Talk de fato foi mudando nossa concepção. E eu acho que uma das coisas que você levanta que eu quero muito voltar a te perguntar é essa relação de corpo e mente, essa relação do pensar e sentir, né, que de fato está presente em tantas outras técnicas, inclusive abordagens psicológicas, terapêuticas, psíquicas, aonde esse grande ideal de se aproximar da mente pensante ou das histórias guardadas por nossas narrativas internas estão mais ou menos conectadas com o sentir, né? E no Body Talk a ideia dessa conexão vem bastante por
por um outro assunto tão difícil quanto de abordar, que é essa questão da energia, da física quântica, de como conceitualmente o Body Talk baliza essa percepção. Conta um pouco mais pra gente como é que são essas suas experiências do isso é incrível, como o Body Talk é incrível, durante uma sessão, no que tange essa relação corpo-mente e que sai energia e quaisquer outros aspectos que você perceba aí na sua jornada. Conta pra gente um pouquinho dessa relação. Olha, eu percebo que o que o Body Talk faz, eu também acho que está presente em muitas outras abordagens terapêuticas, né? Eu sempre falo isso quando eu vou explicar para as pessoas. Quer dizer, a questão da intuição estruturada, né? Eu acho que um atendimento, uma relação humana, ela sempre é parte intuição e parte a nossa estrutura de códigos, enfim, de linguagem, organizando e estruturando essa interação, né? Então, e especialmente uma abordagem terapêutica. Agora, eu também esqueci de mencionar que eu estou fazendo curso de medicina chinesa, né? E o Body Talk, ele tem muito essa base da medicina chinesa, né? E, e aí eu pensava o que tem de diferente da medicina chinesa para o Body Talk. Por que o John, o John Welton, né, que é o fundador da técnica, assim, qual foi o salto que ele fez, né? Para mim, pensando como uma pessoa que não vinha da área da atuação terapêutica, né? Que eu acho que esse é outro desafio para quem não vem de uma área com formação, assim, nessa coisa mais, né, na saúde, como está separado, fragmentado nosso pensamento, nosso conhecimento, né? É um desafio também se perceber como uma pessoa que vai estar nesse lugar. E observando, assim, eu vejo que o Body Talk faz essa questão da intuição estruturada de um jeito mais explícito, talvez, justamente de dizer, né, ó, aqui está a estrutura no protocolo e a gente efetivamente está navegando com intuição, porque claro que psicólogos navegam com intuição, mas muitas vezes tem que negar isso na sua linguagem rígida, né, acadêmica e tal. E, e aí eu fui percebendo cada vez mais isso. E no caso, por exemplo, só eu tinha iniciado essa ideia com a coisa da medicina chinesa. Fazendo curso de medicina chinesa, eu vejo que também tem isso, porque aí às vezes tem protocolos, né? Ah, uma dor no joelho, a gente vai abordar assim, 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 assim. E aí também afasta um pouco o lugar da intuição. E o Body Talk não tem como fazer sem intuição e não tem como fazer sem conhecimento, né? Tem que ir atrás do conhecimento e tem que se abrir para a intuição. Então, foi muito legal para mim como terapeuta, como pessoa, e descobrindo e confiando cada vez mais na minha intuição e entendendo cada vez mais o que é esse negócio de intuição e que todo mundo tem e que todo mundo pode acessar e que não é incompatível com o conhecimento e com a estrutura, né, do conhecimento e tal. E eu vejo que na medida em que eu vou circulando por diferentes conhecimentos, eles vão surgindo, né? E esse é o relato da maior parte dos nossos colegas, de todos os colegas de Body Talk, né? Eles vão surgindo como uma informação possível no contexto terapêutico. Então, é um jeito muito bonito, assim, de juntar e ao mesmo tempo é muito sensorial também, né? Por isso, os princípios da consciência, para quem não sabe, é um dos cursos do Body Talk que também traz a questão dos 5 sentidos. Eu percebo hoje como nas sessões, né? Eu tô ali fazendo a sessão, daqui a pouco toco, assim, né, toco uma música no meu ouvido, né? Me vem uma música na cabeça e a gente estando aberto para entender que aquilo ali não é uma viagem sem sentido, é uma conexão de informações que acaba sendo uma viagem para as coisas que a gente, como a gente aprendeu a descrever as coisas, mas é muito sério, né? Sim. É muito sério, é muito real ali na relação com a pessoa, principalmente quando tu diz, olha, aqui essa informação conectou com essa frase dessa música, e às vezes a pessoa, é bem isso mesmo. E aí é isso, junta a arte também, né? Música, arte, enfim. E aí, ano passado, eu fiz o cursinho para fazer o vestibular, para entrar na enfermagem, porque eu resolvi voltar, né, para a faculdade, como eu falei antes.
E Sim. aí no cursinho é bem aquela coisa, o conhecimento de um jeito bem assim, rígido, né? Isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, marca A, marca B, marca C, né? Bem assim. Mas eu tive aula sobre física quântica, né? E foi engraçado, porque o professor estava descrevendo ali um monte de coisa da física e voltou a fazer sentido, voltou a encaixar, olhar para aqueles conhecimentos que eu tinha visto fazia 15 anos, assim, no ensino médio. Sim. Eu olhar aquilo agora com o olhar do bode tal, que disse, claro, elétrons, partículas, é óbvio, a gente é tudo isso. E, enfim, né, vai conectando Sim. de um jeito novo. E ele descrevendo coisas ali que eu dizia, nossa, isso é por isso que faz mais sentido ainda o Body Talk. E depois ele termina a frase dele e fala, mas isso aqui não tem nada a ver com saúde quântica que o pessoal fala, porque, né, o pessoal muito uma rigidez, assim, da coisa do conhecimento. Não, isso aqui só se aplica a partículas subatômicas e não tem nada a ver com saúde. E, é verdade. Jura que não tem nada a ver com saúde. E eu vendo toda a relação, assim, Sim, né? É sim. difícil de explicar, assim, né? Sem entrar nos pormenores do conteúdo e tal, mas eu vejo isso acontecendo e vejo isso acontecendo principalmente na saúde das pessoas que passam pelas sessões, né? Que eu acabo conhecendo no contexto de sessões Sim. e que às vezes chegam com um câncer e junto com um casamento que há muito tempo não vai para frente e termina essa pessoa para mim foi muito marcante, uma pessoa que eu atendi que tinha um câncer, linfoma no pulmão. E a última vez que eu atendi ela foi quando ela estava na remissão da químio e tudo, e o marido tinha saído de casa, assim, junto, coincidentemente, né? O Sim. processo, o movimento, ele vai acontecendo junto, né? Das coisas que vão. Para quem está ouvindo assim, levianamente, eu não estou dizendo que o marido dela era um câncer na vida dela, é uma coisa muito mais complexa. Mas que tinha Perfeito. relação uma coisa com a outra, ela me disse na primeira sessão, sabe? Então, Sim, sou eu que sim. estou inventando, né? Sim, e é muito bonita essa sua explicação, inclusive o exemplo, né? Porque de fato a gente se dá a oportunidade de conhecer a partir da intuição e da razão, se é que isso, assim nomeado pela sociedade ocidental, deveria assim ser chamado de um lado e de outro, né? Gesticulando como se fossem coisas que pertencessem a lugares ou campos ou coisas diferentes. Não necessariamente, né? Eu acho que a gente tem mesmo uma revolução sendo anunciada já há algumas décadas e que bom que a gente está podendo compartilhar parte do nosso conhecimento, do nosso lugar mesmo, como Body Talkers, dentro da ferramenta que a gente tem, da abordagem que a gente tem, que às vezes eu sinto tão pretensiosa quanto humilde é, né? Numa das entrevistas a gente estava falando o quão generosa é, o quão generoso é o Body Talk, né? Nessa escuta, nessa abertura para com o outro. Então é muito bonito ouvir você explicando do ponto de vista, inclusive, de onde você vem, que certamente essa formação das ciências sociais te trouxeram também uma mistura completamente impensada para quem não é da área entre razão e sensação, né? E percepção do outro, percepção do contexto, e como você chegou no Body Talk, é uma honra. Eu acho que a próxima pergunta vem muito a ver a respeito disso, né? Eu como sua colega, e certamente quem está assistindo, torce muito, inclusive da própria egrégora do Body Talk, que sem dúvida as pesquisas das quais você vislumbra realizar após essa imersão no contexto específico da saúde, possam colaborar para uma visão científica, mas bastante sensível de como o Body Talk atua, né? A gente sabe como a universidade e as pesquisas têm paradigmas próprios, né? Tem metodologias próprias para resultar ou comprovar empiricamente aquilo que a gente percebe em clínica, mas a pergunta é um pouco o que você vislumbra pesquisar, né? Qual é o caminho que se anuncia para você? Onde tua intuição está te levando dessas pesquisas que a gente vai ler em muito pouco tempo e vai falar delas sobre o Body Talk? Olha, eu acho que tem tanto a parte da aplicação do Body Talk em si, né? Eventualmente, assim, nesse formato bem, né? Como tu disse,
a ciência, ela tem uma linguagem própria, né, e metodologias específicas para ser considerado aceitável e tal. Então, eu acho que essa questão de seleção de casos específicos, né, de tipos de afetações específicas que nem já existe, então deixa eu aproveitar para mencionar, né, a única pesquisa que eu conheço que existe, que foi feita nos Estados Unidos com pessoas com dor crônica, pela Sim. Janet Galipo e uma equipe ligada à Universidade da Califórnia, né? Isso Ela mesmo. está disponível em inglês, a gente pode inclusive botar link na descrição do vídeo e tal. E Sim. é engraçado, eu vi um vídeo uma vez da Janet contando sobre a trajetória dessa pesquisa e dizendo que no final, quando eles tiveram os resultados da pesquisa, que eram de 70% de melhora significativa de pessoas com dor crônica, que não se medicavam há vários anos, e enfim, e era esse número 70% era alto demais, e aí eles tiveram dificuldade de conseguir lugar para publicar o artigo, por mais que ele tivesse sido feito dentro de toda a o método, né? Porque diziam que não era possível, 70% era um número alto demais. Claro. Então, é desafiador mesmo para a área de saúde, né? Mas eles conseguiram publicar e está disponível. Então, eu vislumbro que dê para fazer coisas específicas nesse sentido, selecionando diferentes casos que eu acho que também colegas nossos já estão de certa forma fazendo, né? Eu não sei direito como está o trabalho da Beatriz, mas que é fonoaudióloga e trabalha bastante Sim. com pessoas, com crianças com autismo. Então já tem pessoas da área da saúde no Body Talk fazendo essa observação mais atenciosa em relação a alguns casos, né? Mas ainda não sei de nenhum que tenha conseguido sistematizar e publicar, mas acho que dá para fazer isso. Agora, eu também acho que dá para fazer mais puxando para minha área de ciências sociais, para minha área de origem, assim, né, um estudo mais qualitativo sobre mudanças trazidas por uma mudança de perspectiva sobre a saúde, né, uma questão mais de educação para a saúde mesmo, assim, não só dos efeitos clínicos do Body Talk, né? Eu gostaria de poder combinar essas duas coisas, porque eu acho que é tão relevante quanto, né? Uma melhora na qualidade de vida a partir de uma mudança de olhar sobre, né, a vida. E aí eu acho que nesse sentido junta com movimentos de outras terapias também, né? Não só do Body Talk. Acho que a gente pode trazer especificidades do Body Talk, o córtex, por exemplo, eu sou assim muito ativista do córtex, que para quem não sabe é uma técnica de saúde cotidiana que todo mundo pode aplicar em si mesmo, são toquezinhos que a gente também pode remeter aqui vídeos, né, Sim, e farei. produções de colegas, eu mesma faço vídeos sempre que eu posso, para instrumentalizar, para dar recursos para as pessoas terem mais autonomia sobre a sua saúde. Não Uhum. só passando por sessões de body talk. Eu acho que sessões de body talk são essenciais, são muito importantes, são fundamentais no sistema, mas não são a única coisa, né? Tem o acesso também, que também instrumentaliza as pessoas para um cuidado cotidiano. Eu gosto muito do jeito como a Verena divulga no sentido de autonomia para a saúde, né? Das pessoas. Essa é uma coisa que me encanta muito no Body Talk, a possibilidade de autonomia. Talvez essa parte seja um pouco mais difícil de validar no conhecimento científico, né? Mas uma outra intenção, estando na universidade, é chegar no sistema de saúde público, se ele seguir existindo até quando eu me formar, né? E nesse sentido de levar para a prática, assim, né? De levar de uma maneira mais acessível também esses conhecimentos, que é uma coisa que já está acontecendo também com as práticas integrativas, né? Das quais o Body Talk ainda não está aprovado, mas talvez também nos próximos anos a gente consiga fazer esse movimento de aprovar o Body Talk para ter em posto de saúde, já pensou? E tem muitos Seria. colegas também em diferentes lugares, acho que em Brasília também, né, que fazem movimentos, e Sim. no Rio também tem as meninas do Vivax fazendo para ser mais acessível, né, o Body Talk. Acessível num sentido, assim, das pessoas conhecerem também, né,
e buscarem e entenderem que é uma ferramenta que está no terapeuta e que está em ti mesmo, assim, né? Cada um tem em si. Quer dizer, quando a gente fala para as pessoas, eu trabalho com uma terapia que entende que o corpo fala. Não sei, a maioria das pessoas, assim, é verdade, o corpo fala. E as pessoas sabem, né? As pessoas têm noção de que o corpo delas está falando com elas, né? Sim, As pessoas sim. têm noção de que tem coisas a serem entendidas que tem mais da saúde. Como é que é a frase do Shakespeare, né? Que tem mais entre o céu e a terra do que sabe a nossa vã filosofia. Tem mais no nosso corpo do que sabe a nossa vã ciência da saúde, né? E as Exato. pessoas sabem disso também. Então, Sim. eu acho que o Body Talk tem esse alcance também. E espero poder fazer isso também, tendo essa entrada por esse lado mais da saúde pública, se possível, né? Sim. A gente também espera, e o que é mais lindo de te escutar é essa clareza sobre um processo ético e político que se posiciona quando, na verdade, a gente teve uma outra oportunidade de entrevista que a gente também citou isso, o quão é importante quando a gente consegue adquirir essa autonomia para a saúde, como você cita a nossa colega Verena, e quando a gente começa a se responsabilizar pelo nosso processo de consciência e saúde, porque isso se torna uma postura ético-política. Então é muito bonito ouvir você falar sobre essas perspectivas de pesquisa e você apresentar tanto do contexto para a gente, né? Colegas que estão realizando pesquisas já realizadas, a importância do córtex, ou seja, todo um contexto que já existe, já está sendo fomentado pela nossa prática, pela nossa presença, não só como body talkers, como você bem mesmo colocou, mas como terapeutas desse grande ramo das terapias integrativas, que nada mais são do que uma possibilidade de olhar a saúde sobre esse novo ponto de vista, né? Chama muita atenção essa pesquisa que você intui. Pois não, pois não. Eu ia dizer que outro dia eu vi uma apresentação na Jornada da Enfermagem aqui da URGS de uma enfermeira falando sobre o papel da espiritualidade, né, na saúde. E foi muito legal porque ela apresentou muitos estudos já realizados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o quanto nos Estados Unidos cresceu muito essa área de pesquisa como resultado dos efeitos pós-guerra, muitos veteranos de guerra voltando e tendo que lidar com esses traumas pesados, né, do contexto de guerra. Eu acho que para mim também isso me toca muito, porque eu venho de um contexto de guerra, eu nasci num país que estava em guerra no momento em que eu nasci e lido com esses com esse histórico, né, com essa herança, né? E aí eu gosto dessa ideia de desmistificar, sabe, o papel disso. Eu gostei muito de ver essa palestra porque ela trouxe esses estudos todos e a gente vê que já tem muita coisa na saúde, na parte, na medicina ocidental mesmo, né? Nas pesquisas. Quer dizer, não é uma coisa, eu acho que há 20 anos atrás, talvez a gente podia dizer de um jeito mais assim, não, a medicina ocidental é muito fechada para outras abordagens. Acho que hoje não, acho que tem, no curso de medicina chinesa a gente também viu, tem uma infinidade, tem muito artigo pesquisando o efeito da acupuntura, tem muita coisa pesquisando acupuntura, tem muita. Então, eu acho que é legal, assim, a gente sair do lugar do místico, misterioso, Sim. sabe? É mistério, porque a vida é mistério. Que lindo. Quer dizer, a saúde, a ciência médica sempre esbarra no mistério, né? Sim. Mas na medida das possibilidades tem muita coisa que a gente consegue acessar, né? Tem muitos desses mistérios que a gente consegue, se não desvendar, pelo menos navegar neles de uma maneira um pouco Exatamente. mais conectada, né, com a nossa vida, Exato. assim, fazer sentido, né? Muito bonito, Ana, muito bonito. É muito bonito ouvir esse sopro de esperança, né? Porque
volto a pontuar que me chama a atenção como você intui essa possibilidade de uma pesquisa, sim, qualitativa, sobre o ponto de vista da saúde e da consciência para resultados que são da vida, né, que são da ordem das nossas ciências sociais, né, do ser este que a gente é, do jeito que a gente é, no contexto que a gente vive, atravessado inclusive por essas histórias, né? Eu não tenho a menor dúvida de que a história que a gente vive, com toda a precarização, com toda a ameaça, com toda a dor da qual estamos passando como sociedade, compete a nós nos comprometermos e responsabilizar os nossos processos terapêuticos, inclusive nisso. Né? Então, muito bonito ouvir o seu posicionamento, a sua capacidade de articular esse conhecimento e trazer para o Body Talk essa oportunidade, né, de se rever como ciência e como E eu queria mistério. só acrescentar Sim. mais uma coisinha que eu acho assim, uma coisa que me é muito cara, é o quanto eu gosto de valorizar, que assim, eu acho que tanto o Body Talk quanto outras linguagens de muitas terapias agora que acessam esse universo mais, né, de saúde energética, né, elas também fazem um movimento muito bonito de conectar conhecimentos mais com conhecimentos milenares, né? Com conhecimentos que os povos estão aí fazendo e não faziam, né? Seguem existindo povos que baseiam a sua saúde nessas compreensões que conectam as diferentes esferas da vida, né? Que nunca viram a espiritualidade separada do corpo, né? Que nunca viram que sempre viram a espiritualidade e a energia e as diferentes partes do corpo e o sofrimento mental como parte de processos de saúde, né? Então, grupos indígenas, grupos tradicionais de várias ordens, religiões de matriz africana, todas essas, quando a gente se aproxima, a gente encontra elementos comuns com o que a gente está fazendo, né? Sabedorias comuns. E é muito legal cada um poder estar fazendo na sua linguagem e estar trazendo isso de diferentes formas e tal. Então, eu encontro no Body Talk essa linguagem, essa ferramenta que me permite dialogar em vários sentidos, né? Então eu acho muito, muito legal, assim. Inclusive o Body Talk tem a sua herança do John observar tanto a medicina chinesa, que foi o que né, baseou o olhar dele sobre o Sim, corpo, quanto sim, conhecimentos dos aborígenes australianos, né? Então sim. acho que isso merece ser valorizado também, porque é o que eu vislumbro como possibilidade da gente recuperar uma conexão, manter, né, cultivar uma conexão com nós mesmos e com as pessoas que compartilham o mundo com a gente, sabe? Sim, sim. Eu, se fosse te apresentar agora ao fim dessa entrevista, eu diria: gente, aqui está a Ana Marcela, uma cientista da alma. Porque, de Obrigada. fato, é uma alegria ouvir esse conhecimento sendo dançado pelos campos que você já visita e pela sua curiosidade. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigada pela oportunidade, foi muito legal a gente se ouvindo, a gente sempre descobre coisas novas também, e te ouvindo, e Exatamente. obrigada pelas provocações, é muito bonito esse movimento. Que bom, então vamos Só tu continuar. para propor uma dança dessas, né? Vamos propor uma dança dessas. Por falar nisso, fala para todo mundo como as pessoas te acham nas mídias sociais, enfim. Então, eu tenho página no Facebook e perfil no Instagram. Os dois deles encontram com o @ lá, Ana Marcela Body Talk, tudo junto. E meu WhatsApp, né, é 51 o DDD 993 17 8777. E também está disponível lá nessas duas mídias aí, que eu Sim. tento sempre que possível produzir conteúdo fazendo esses links aí que eu vou observando ao longo do caminho. E recompartilhando coisas que estão sendo produzidas por colegas também. Muito lindo. Muito obrigada, Ana. Foi uma honra te entrevistar. Obrigada, Nirvana. A gente segue se falando então. Certamente. Tchau. Tchau.